Se você sempre acorda desmotivado para começar o dia, sem querer levantar da cama, ou se toda manhã enrola até o último minuto para levantar, esse vídeo é para você. Saiba que a forma que você inicia suas manhãs influencia diretamente em como seu dia inteiro vai ser. Afinal, se bilionários como Bill Gates e Jeff Bezos valorizam tanto as suas manhãs com esses hábitos que eu vou te falar aqui agora, por que nós os ignoramos tanto? Então nesse vídeo eu vou te contar justamente isso, os 9 hábitos matinais que irão transformar a sua vida se você tiver a coragem de colocá-los em prática. Então, bora pro vídeo. O primeiro passo consiste que de nada adianta você tentar acordar cedo e bem se você foi dormir às 3 da manhã porque tava mexendo no Instagram ou assistindo alguma coisa na Netflix. Eu já cansei de escutar alguns amigos meus dizendo que não conseguem acordar cedo, mas que quando eu pergunto que horas eles foram dormir, eles respondem dizendo que foram dormir às 1, 2, 3 da manhã. E adivinha o motivo? Porque tava no celular. Então, antes de tudo, organize a sua rotina noturna, porque como costumam dizer, a sua manhã começa na sua noite anterior, com seus hábitos noturnos e com o seu sono. Se você teve uma noite de sono ruim, você não vai conseguir acordar disposto. Pelo contrário, você vai querer ficar na cama até o limite. Então comece a ajeitar a sua noite de sono, porque isso vai te beneficiar muito. O segundo hábito é acorde cedo. E olha, eu não tô falando pra você acordar às 5 da manhã, fazer 1000 flexões e ler 5 livros antes do sol nascer. Mas comece a acordar mais cedo, claro, dentro das suas possibilidades. Se você precisa acordar às 5 da manhã pra ir trabalhar, eu não vou falar pra você acordar às 4, te prometendo que se você fizer isso, você vai ficar milionário em 2 meses. Mas acorde mais cedo dentro das suas possibilidades. Se você tem a manhã inteira livre e acorda às 9 da manhã, tem algum problema na sua rotina, porque isso não é saudável. Porque quando você já vai ver, já passou 1 hora, daqui a pouco já é hora do almoço e você acabou de acordar. Atualmente eu tô acordando às 6 da manhã porque eu tenho estágio à tarde e faculdade à noite. Então o único momento do dia que eu tenho livre é o período da manhã. E mesmo assim eu acabo tendo pouco tempo para fazer as minhas coisas. Mas a minha recomendação é, ajeite a sua noite de sono para que você consiga acordar pelo menos até às 7 horas da manhã para colocar esses próximos hábitos que eu vou falar aqui nesse vídeo em prática. E o hábito 3 é não procrastine ao acordar. Se você é desses que vive apertando o botão soneca no despertador ou que coloca um alarme a cada 5 ou 10 minutos para você conseguir acordar, pare com isso. Você tem ideia que se você faz isso, você literalmente já começa o seu dia procrastinando? Você passa para o seu cérebro a informação de que tá tudo bem deixar para fazer as coisas depois, ou a impressão de que você não quer levantar, de que você tá fugindo das suas tarefas do dia. E tem uma frase que eu escutei o Renato Cariano dizendo em um podcast e que me tocou bastante. Ele disse que a vida tá aí pra ser vivida. Então levanta da cama e vai viver a sua vida, vai lutar pelos seus objetivos. Eu parafraseei um pouco, mas era isso que ele queria dizer. Então pare de procrastinar ao acordar. Acorde e já joga uma água no rosto, se preferir já toma um banho e arrume sua cama e não procrastine. Inclusive uma coisa que tá me ajudando bastante é aquele hábito de deixar o despertador do celular longe da minha cama. Porque eu costumava sempre dormir com o celular do meu lado e era automático. O despertador tocava, eu já virava pro lado e desligava ele. Mas agora que eu deixo ele distante da minha cama, eu acordo e eu tenho que me levantar, eu tenho que procurar ele, aí desligar. E meio que já me ajuda a de alguma forma acordar e levantar pro dia. E agora indo pro hábito 4, é um que eu tô sentindo, é a diferença que tá fazendo na minha vida, que é deixar o celular de lado assim quando eu acordo e valorizar um pouco mais a minha saúde mental e emocional na minha primeira hora da manhã. Você percebe que se a gente acorda e vai direto pro Instagram, olhar o feed ou os stories das pessoas, além da gente tá procrastinando em levantar da cama e fazer as coisas que a gente precisa fazer, a gente já começa o dia vendo a vida das pessoas, vendo o que as outras estão fazendo, ao invés de fazermos o que nós precisamos fazer. Então sério, deixa o seu celular de lado e tenha um momento longe do barulho do mundo. Feche os olhos por alguns segundos e medite, escreva alguma coisa no caderno, fale algumas afirmações. Se você é religioso, ore e leia algum capítulo da Bíblia, mas tenha esse momento em que você deixa o celular de lado e fica longe do barulho do mundo. Desde quando eu comecei a fazer isso, consegui começar a ter uma paz mental muito boa na primeira hora do meu dia, para começar o dia bem. E sério, tá fazendo muito bem pra mim.
Ainda mais quando eu paro pra pensar que eu costumava acordar, ficar na cama acordado, mas mexendo no celular. Ficar no Instagram, ficar no WhatsApp, mas eu ficava lá a primeira meia hora do meu dia só perdendo meu tempo. Então comece a deixar o celular de lado nessa primeira hora do seu dia. E o hábito 5 é: tome um café da manhã saudável. E eu não quero ser nenhum coach motivacional ou coach fitness falando pra você se alimentar melhor e tudo isso, mas é exatamente isso que eu vou falar. Porque sempre que eu acordo e como qualquer coisa que eu encontro na cozinha, como um biscoito, um pão ou qualquer outra coisa, minha manhã não é tão boa, sabe? Porque eu tô comendo coisas que não ajudam em nada o meu organismo. E o meu corpo sente isso. Mas se eu vou preparar meu ovo mexido para comer com pão, eu bebo um copo de suco ou um copo de água, eu como uma fruta ou alguma outra coisa saudável, automaticamente eu já começo meu dia com o pé direito, sabe? Eu já começo me esforçando para pelo menos me alimentar melhor. E na verdade eu até me surpreendo com a forma que esse hábito tem a capacidade de modificar o meu dia inteiro. Sério, isso só acontece comigo porque quando eu me alimento melhor, assim quando eu acordo, tenho uma alimentação saudável, ao invés de comer qualquer besteira, o meu dia já começa muito melhor. E cara, isso acontece só comigo ou com vocês também? Sério, eu tô muito curioso porque isso me ajuda demais. Mas sério, não precisa gastar horrores no mercado, só o básico já serve, então comece a ter um café da manhã com algumas coisas mais saudáveis para você começar o dia bem. E agora o hábito 6 é: planeje o seu dia. Sério, se você não faz isso, comece o quanto antes. Algumas pessoas fazem isso na noite anterior, mas eu prefiro fazer durante a minha manhã, já que eu chego tarde da faculdade só querendo comer e desabar na cama. Mas sério, comece a planejar os seus dias. E quando eu falo em planejar o seu dia, é literalmente fazer um to-do list, uma lista de tudo que você precisa fazer e ir marcando conforme você for fazendo essas coisas. Desde as coisas mais simples até as mais complexas. Se você tem que lavar louça, cozinhar ou varrer a casa, coloque na lista. Se você precisa estudar, também coloque. E seja o mais específico possível, para você não arrumar desculpas para não fazer isso. Se precisa estudar, coloque a matéria e os conteúdos que você vai estudar nesse dia. Se você precisa trabalhar em algum projeto, coloque especificamente o que você precisa fazer dele nesse dia. Por exemplo, hoje de manhã eu coloquei que eu tinha que escrever esse roteiro hoje. Então eu coloquei isso na minha lista e agora eu tô aqui sentado na frente do computador escrevendo ele. Então se você tá gostando do conteúdo, já curte aí o vídeo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Porque se eu conseguir ajudar uma pessoa com esse vídeo, eu já vou saber que valeu a pena. Mas voltando pro vídeo, como eu sempre falo, saiba o que você quer e saiba o que você precisa fazer para alcançar isso, porque de nada adianta você querer algo, mas não saber como alcançar isso. Então o planejamento é essencial se você quer alcançar algum resultado. Agora, já fazendo uma ligação com o hábito anterior, o hábito 7 é: faça a tarefa mais importante logo cedo. Temos esse costume de acabar procrastinando para fazer as coisas mais difíceis. Isso é natural do ser humano. Inclusive eu percebi gravando esse vídeo que eu faço exatamente isso no meu estágio. Já que eu posso adiar as minhas tarefas e colocar outras na frente, eu acabo sempre deixando as mais difíceis por último. Aliás, eu preciso mudar isso. Mas é natural do ser humano adiar as tarefas mais difíceis, porque elas dão mais trabalho. E quanto mais trabalho algo nos dá, nós tentamos evitar isso. Então assim que seu dia começar, já tente fazer a tarefa mais importante primeiro. Seja ela estudar alguma matéria específica, ir a algum lugar, desenvolver algum projeto, fazer algum texto específico ou trabalho da faculdade, mas comece a não procrastinar nessas tarefas. E além disso, você já vai começar sua manhã com uma sensação de dever cumprido, por já ter feito aquela tarefa mais difícil, a tarefa mais importante que provavelmente você queria adiar. E o hábito 8 é: leia algum livro. Na verdade, eu me surpreendi demais quando fui escrever esse roteiro, porque eu fui pesquisar e descobri que Elon Musk, durante a sua adolescência, chegou a ler 2 livros por dia. Cara, 2 livros por dia, você tem noção disso? E também Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, já chegou a passar cerca de 6 horas por dia lendo. Cara, 6 horas é muita coisa. E se esses bilionários falam que a leitura é tão importante, nós não podemos simplesmente ignorar isso. E olha, eu não tô falando que você tem que ler um livro por dia ou fundar uma empresa bilionária aos 20 anos de idade. Fica calmo. Porque se você ainda não fez isso, você é simplesmente uma pessoa normal, assim como eu sou
e também todas as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Mas se você ainda não lê, comece aos poucos a colocar esse hábito na sua rotina matinal. Nem que você comece lendo por apenas 10 minutos. Além de, como eu já falei, você vai conseguir parar por um momento e deixar o ruído do mundo de lado. E também você vai estar lá aprendendo uma coisa. E eu sempre aconselho as pessoas a lerem livros que te ensinem alguma coisa. Mas eu também não deixo de lado os livros de ficção. Tem horas que eu só preciso relaxar um pouco, e se Elon Musk recomenda que a gente leia O Guia do Mochileiro das Galáxias e O Senhor dos Anéis, até ele sabe a importância que até livros de ficção podem ter. Então comece a colocar esse hábito da leitura na sua vida, porque eu tenho certeza de que vai poder te ajudar muito. E agora o último hábito dessa lista, que eu acabei de perceber que eu coloquei tudo fora de ordem, mas tudo depende também de como é a sua rotina, de como você consegue colocar esses hábitos na sua manhã. Mas o último hábito matinal que eu vou falar nesse vídeo é o de praticar alguma atividade física. E eu vou falar pouco sobre esse hábito porque eu percebi que eu falo dele em quase todos os vídeos desse canal. Mas tem esse hábito de praticar algum exercício físico. E eu coloquei nessa lista de hábitos matinais porque, como já é comprovado, se você pratica alguma atividade física de manhã, você já começa o dia com um pico de endorfina, que te causa um bem-estar e te dá mais disposição para fazer as tarefas do dia. Faça flexões, uns abdominais, uns polichinelos, mas faça alguma coisa. Se você não consegue fazer isso de manhã, tudo bem fazer em outro horário. Mas já que esse vídeo é sobre hábitos matinais que podem transformar a sua vida, eu recomendo bastante que você tente encaixar isso durante a sua manhã, mesmo que por um período breve de tempo. E olha, se você ainda não pratica exercício físico e nem os outros hábitos que eu te falei aqui nesse vídeo, eu quero te fazer um desafio. Não são 30 dias e nem uma semana. Eu te desafio a fazer esses hábitos, todos eles, durante um dia, e veja a diferença que vai fazer na sua vida, a diferença que vai fazer no seu humor. Aliás, se você fizer isso, coloque aqui nos comentários e depois fale sobre os resultados disso, se teve algum benefício, como que mudou a sua rotina. Porque eu tenho certeza que ao você se esforçar para se tornar uma pessoa melhor, ao você se esforçar a cada dia para melhorar um pouco mais em você, você vai conseguir mudar a sua vida. Faça o que os outros não façam e tenha os resultados que os outros não têm. E olha, se você não prestou atenção em nada nesse vídeo, eu quero que pelo menos você leve uma coisa pra sua vida. Se você não consegue ter ânimo em acordar e viver o dia, algo tá errado na sua vida e você não pode continuar desse jeito. Então encontre um motivo pelo qual acordar todas as manhãs. Algo que te faça querer levantar da cama e se esforçar por isso. Talvez hoje você esteja se esforçando por coisas que você não quer realmente. Coisas que podem parecer importantes, mas que não são a sua realidade no momento. Então encontre o seu motivo para acordar todas as manhãs, que acordar se tornará bem mais fácil. Se você tem algum objetivo ou meta, se dedique no processo de alcançar eles, porque com as suas ações de hoje, você pode mudar completamente o seu futuro. Bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e se você, assim como eu, busca a cada dia melhorar um pouco mais, eu te convido a se inscrever no canal e se juntar a mim nessa jornada de melhora e de desenvolvimento pessoal. Até o próximo vídeo, galera.